quero que você faça as análises ou a análise inicial dessa grande partida entre Flamengo e Audax, Bigodeira. Porra, Alan, vou ser bem sincero pra você. Não seja. É melhor você, de repente, me enganar um pouquinho, cara. Eu vou aceitar. Irmão, o jogo foi ruim pra caralho. O jogo foi tecnicamente ruim pra caralho. Esse time do Audax é ruim pra cacete. E o time do Flamengo, a gente vai ter que sempre ponderar. São meninos. Alguns meninos a gente tem que cobrar, tá? Eu acho que a linha defensiva até se comportou bem. Era porque era um perde-ganha tão grande que criava muita situação pro Audax. Mas a maioria do Audax era chute de fora da área isolando. Só nesse final aí que teve uma complicação lá, uma bola cruzada, que deu um certo temor ali pelo empate. Mas para mim, eu já te falo de antemão, para mim, o único jogador que eu posso encher a boca aqui e falar, pô, o cara foi bem, foi o Cleiton, zagueiro. O Noga burocrático, o Wesley afobado demais, né? É esforçado, é muito afobado. E lembrar o seguinte, esses moleques são muito bons na base. É porque a gente tá subindo o nível. Por mais que o Audax seja horroroso, tá subindo o nível, tá jogando contra adultos e tudo mais. O Ramon, a gente até falou muito. O Ramon, para mim, chegou a ser uma decepção. Eu vi um Ramon que, com estilo de jogo de veterano, recebia a bola e não corria com a bola. Ele recebia e só tocava a bola. Eu fiquei meio preocupado com isso. O meio de campo, eu acho até que com o Vitor Hugo a gente iria até melhor, mas a perda do Vitor Hugo, entrou lá o Everton, que também não é. O Everton Araújo, que também não somou muito. O Matheus França, eu achei ele meio... Eu até hoje, assim, eu quero entender qual é a real função, onde ele vai render mais. Mas eu achei o Matheus França meio perdido, jogando meio centralizado ali. Achei ele toda hora recebia uma bola encaixotada e ele não conseguia sair. Os pontas, lampejos, a gente estava brincando quando tu ouviu, o Alan. O Thiaguinho foi mal. Só que aquele negócio, tentou, lutou. Dizer que o moleque não se omitiu. Caralho. Se omitiu, caralho. Se omitiu. O moleque não se omitiu. O Verton também teve alguns lampejos. O Mateusão, burocrático. E aí, a minha principal crítica vai mais uma vez à porra do treinador. O Mário Júnior. A gente fica aqui, não, tem que achar treinador estrangeiro. E o caralho é 4. Aí tu pega um treinador de base. Quando você vê um treinador de base, a tendência é um treinador de base, é um treinador mais jovem e que vem com uma mentalidade mais jovem. Aí o cara, um time, para mim, sem nada para acrescentar e com 30 minutos de jogo, cheio de moleque com a pica assim, ó, para pisar no Maracanã e mostrar alguma coisa, um jogo horroroso. Com 30, 35 minutos de jogo, nenhuma substituição, nego. Você vê no Matheus França com a língua do lado de fora, Mateusão com a língua do lado de fora, Thiaguinho com a língua do lado de fora, porque o moleque tá numa intensidade que não é deles, entendeu? Então, assim, e o cara olhando aquilo e tá tudo certo. Ele tinha o André, ele tinha o Lohan, ele tinha o Peterson. Podia ter colocado antes, para tentar transformar essa equipe. Então, assim, e aí vai com aquele texto lá que eu coloquei, que eu não tenho essa porra, não. Pode botar, o que eu falar aqui pode botar lá as frases, botar e depois eu me viro, entendeu? Que eu falei que o Flamengo é mesquinho. O Flamengo, há um ano atrás, me corrija aí, Alan, há um ano atrás tinha um treinador que era do Internacional, acho que tinha ganhado a copinha pelo Internacional. Fábio Matias. Um treinador altamente promissor e por conta de coisa mesquinha, de valor baixo, o Flamengo deixou o cara ir pro Bragantino. A gente perdeu um treinador pro Bragantino. Aí a gente tem que ver um Mário Jorge. Treinador de churrasco, entendeu? Essa é a minha preocupação. A minha crítica maior vai para um treinador que viu um jogo horroroso, igual a gente viu, tinha armas para, de repente, mexer alguma coisa e não conseguiu fazer. Dava para ter sido um jogo melhor. Mas, em relação aos moleques, era infeliz. Estreia, moleque, não tem entrosamento, porque não é esse time que é o time sub-20, né? Tem pouco tempo treinado. Tudo isso mas o treinador eu fiquei um pouco incomodado com o treinador, mas de resto foi isso. Valeu pela vitória. Foi a única finalização realmente consistente do Flamengo, foi essa bola do Matheus França, e vida boa. É isso aí.
mas eu compartilho muito com a opinião do Bigode, que foi um jogo horrível. Né? Aqui a gente pode ser um pouco mais honesto. Foi um jogo horrível, triste de se ver, mas na boa, irmão, dentro da expectativa. Eu não estava com a expectativa. A primeira pergunta do Bigode na transmissão lá na Dali foi: qual a expectativa para o jogo? Eu falei: expectativa baixíssima. Porque de um lado a gente vai ter um Audax que a gente, infelizmente ou felizmente, não conhece ninguém que está do outro lado, né? Mas é um time que certamente está treinando a vida inteira, o ano inteiro, para esse momento, que é o Campeonato Carioca. Mas é um time que certamente seria inferior com a bola no pé, né? E o Flamengo, do outro lado, um time de base, sub-20, jogadores bem jovens, com um técnico de categoria de base também, um técnico que eu concordo muito com o Rodrigo, fraco, né? Fraco, ele não precisa ser um Guardiola, não precisa ser um monstro de treinador, um tática, a gente não está nem falando nesse ponto. Mas um treinador que aparentemente ele não vê o jogo. Aí eu não sei se é uma do treinador ou se é uma recomendação, de tipo assim, não, use esses meninos aí a minutagem máxima, porque no próximo jogo eles não vão jogar, né? Ou não sei se houve uma recomendação. Independentemente disso, achei que faltou um pouquinho do Flamengo tentar mudar esse jogo, que estava chato, até pela torcida, né? Que foi para o Maracanã debaixo de muita chuva e que poderia ter um gostinho melhor de um futebol. Tá mutado, filha da puta. Dentro da... Voltou. Eu me preocupo... Hã? Tá mutado? Não, pode ir embora, vai embora, tá não. Aí, o que eu fico preocupado? Eu me preocupo com o torcedor, cara. Eu me preocupo muito com o torcedor que vai pro Maracanã debaixo de chuva, uma tempestade danada, e, pô, de repente não tem aquela chance de tentar ver um futebolzinho, tipo assim, um pouquinho mais alegre. Quando o Bigode cita assim, o treinador ele podia ter feito as substituições mais cedo e tal, a gente não... Eu acredito que o Bigode queira pensar o mesmo que eu penso. Não era uma mudança para fazer o Flamengo arrebentar com a bola no pé, uma mudança para fazer jogada ensaiada acontecer e parará pão doce, não. Mas era uma tentativa de deixar o jogo mais legal, né? De deixar um time menos cansado em campo, um time que tenha mais vontade, mais na parte física mais atuante, né? Um jogo mais dessa forma que eu gostaria de ter visto o treinador do Flamengo, que tinha no banco de reservas 3 jogadores, ao meu ver, de lembrança, 3 jogadores que conseguiriam fazer essa mudança. E foram os 3 que entraram: o Peterson, né? O Neymar pai, o Lohan e também o André. São os 3 jogadores que a gente falava assim, se esses meninos entrassem mais cedo na partida, poderia dar um gás a mais para o Flamengo até, quem sabe, buscar o segundo gol, o terceiro gol, né? Dar uma mexida naquilo, porque a gente viu o Audax, dentro da sua limitação gigantesca, mudar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para tentar mudar alguma coisa, achar alguma coisa para tentar empatar o jogo. E o Flamengo não buscava isso. Sustentou um resultado perigoso, que por mais que não faça tanta diferença, mas querendo ou não, é uma vitória, né? E toda vitória é sempre importante. Você acaba sustentando um resultado perigoso por muito tempo, né? E isso acaba que pode se tornar perigoso. Tanto que o Rodrigo cita uma jogada do Audax, que foi no finalzinho ali, que a bola quase entra no finalzinho do jogo, e se vira um empate, o cenário que não mudaria muita coisa para a gente em relação a observações do jogo, mas já seria um marco de um empate na estreia. Então, não mudaria absolutamente nada para o clube, né, que não dá essa importância dessa vitória por entrar com os meninos mais novos, mas eu acho que para o torcedor seria legal botar o Lohan mais um pouco mais cedo, né, 16 anos, grande expectativa de futuro do Flamengo. O Lohan seria sensacional ter uma minutagem maior. E o André também, que entrou, teve pouquíssimo tempo em campo e, mostra uma característica muito legal, né? Um jogador consistente, joga com o corpo retinho, cabeça erguida para observar a partida. Eu gosto muito do André, eu acho que o André tem um futuro brilhante, promissor pela frente. Então, tirando isso, essa é a análise que fica, Alan, de um jogo que eu já esperava que tecnicamente fosse muito fraco, mas eu esperava de alguns jogadores individualmente falando. Casos de Ramon, casos de Vitor Hugo, né, que infelizmente teve a lesão no meio de campo, lá no início do primeiro tempo, batendo um choque de cabeça ali que provavelmente o Flamengo decidiu poupar para não correr risco, né, mas esperava desses jogadores, principalmente o Ramon, que estava voltando de empréstimo e podia mostrar alguma vontade a mais, e para mim não mostrou nada.